Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos dando início ao nosso estudo bíblico desta quinta-feira. Que a graça do Senhor esteja sendo abundantemente derramada na sua vida nessa noite. Que você esteja bem, que a sua família esteja bem e que nessa noite você possa se juntar a nós e aprender um pouco mais da palavra do Senhor, nosso Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva, ative as notificações, o sininho, para que todas as vezes que tiver um novo vídeo do nosso canal, você possa acompanhar a nossa programação, ser ricamente abençoado e abençoada pelo Senhor. Amém? Deus te abençoe, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso estudo desta quinta-feira. Nós estamos ainda estudando o tema profecias messiânicas cumpridas em Jesus, na pessoa de Jesus. Profecias messiânicas do Antigo Testamento cumpridas na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós já vimos estudando já há algum tempo esse tema e na última quinta-feira nós estudamos esse bloco de profecias que vai do 13 ao 16, né? Então aí nós vimos aí o Messias curaria as nossas doenças. Tem o texto do Antigo Testamento em azul e em vermelho o cumprimento desta profecia no Novo Testamento. Depois nós temos 14, o Messias será crucificado com malfeitores, Isaías 53, verso 12, Mateus 27, 38 é o cumprimento. 15, o Messias teria suas mãos e pés perfurados, conforme a gente vê em Salmos, Zacarias, e o cumprimento no Novo Testamento em Lucas, João e Apocalipse. 16, o Messias seria escarnecido e desprezado. Então esse foi o bloco de profecias que a gente estudou na quinta-feira passada. Vamos retomar a partir dessa numeração e estudar mais um bloco de profecias messiânicas nesta noite. Então vamos continuar a partir do 17, né? 16 foi o que a gente terminou. Então vamos agora para o 17, estudando os blocos de profecias desta quinta-feira, tá certo? 17 aí diz que o Messias deveria sentir sede durante sua execução. O texto do Antigo Testamento está no Salmo 22, versículo 15, onde diz: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Aí o sentimento de sede profunda. Assim me deitas no pó da terra. Então aqui nesse texto de Salmos 22, que nós cristãos acreditamos que é um salmo messiânico, que fala a respeito do sofrimento do Messias, nós observamos claramente que o Messias deveria sentir sede durante a sua execução. O texto diz aí que a língua se me apega ao céu da boca, deixando aí entender que o Messias sentiria sede no momento da sua execução. Vamos ver agora o cumprimento desta profecia no Novo Testamento. Está lá o texto do Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. Diz aí o texto: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Então observe que aqui nesse texto nós temos o cumprimento
da profecia dizendo que o Messias sentiria sede. E João entende isso perfeitamente, que diz no seu registro, né? Para que se cumprisse a Escritura, vendo Jesus que tudo já estava consumado, tudo já estava feito, a salvação já estava sendo realizada ali na cruz através do seu sacrifício. Diz aí João, para que se cumprisse a Escritura, disse Jesus, tenho sede. Então aqui nós temos o cumprimento da profecia que diz que o Messias sentiria sede durante a sua execução. Vamos para mais uma. Número 18. Para beber, dariam vinagre ao Messias. Então, no 17, o Messias sentiria sede. E no ponto 18 aqui, para saciar a sede do Messias, para beber, né, nesse momento de sede que ele estava dizendo que estava tendo, dariam vinagre ao Messias. Vamos dar uma olhada no texto que ainda se encontra no Salmo 69 e o versículo 21. Ainda dentro desse livro dos Salmos, capítulo 69, versículo 21 diz: Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Então, categoricamente, claramente está sendo dito aqui que seria ofertado ao Messias, seria dado ao Messias na sua sede, para matar a sua sede, dariam a ele a beber vinagre. E aí diz o texto do Salmo 69, verso 21. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Vamos ver o texto no Novo Testamento correspondente ao cumprimento desta profecia, que está no Evangelho segundo escreveu ainda João. Dá uma olhadinha aqui no texto. João, capítulo 19, e o versículo 27. Lembre-se, 29. Lembre-se que em João 19, 28, ele diz: tenho sede, para que se cumprisse a Escritura. E a sequência do texto diz, no verso 29, estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a no caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Ou seja, literalmente nós temos aqui a profecia sendo cumprida de que eles lhe dariam, ou que dariam de beber ao Messias vinagre. Então observe aí que o texto deixa bastante claro, naquele momento da sua execução, estava ali um vaso cheio de vinagre. Então, quando Jesus diz que está com sede, eles embebedam uma esponja nesse vinagre e faz com que esse vinagre chegue até a boca de Jesus. Então, cumpre-se literalmente a profecia. Vamos para o próximo. Número 19, diz aí: o Messias não deveria ter nenhum osso quebrado. Nenhum dos seus ossos deveria ser quebrado. Vamos ver aqui o texto no Antigo Testamento, ou no Velho Testamento, Salmos de número 34, versículo 20. E diz o texto: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Então, esse texto atribui-se uma profecia messiânica de que nenhum dos ossos do Messias seria quebrado. Então, está dizendo aqui o texto: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Então, na tradição cristã, nós observamos e entendemos claramente essa afirmação como uma profecia a respeito de que nenhum dos ossos do Messias seria quebrado. Vamos ver, então, queridos e queridas, o cumprimento desse texto no Novo Testamento. Vamos lá, está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19, versículo 33 a 36. Diz assim o texto. Vamos observar claramente aí esse texto, observar as nuances e ver que tudo nesse texto aí está apontando para o cumprimento daquela profecia de que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Diz aí: quando, porém,
chegaram a Jesus, já que está dizendo que os romanos observaram os ladrões que foram crucificados com Jesus, e para apressar a morte deles, já que outro dia seria um grande dia de comemoração de Páscoa, então eles quebraram as pernas daqueles condenados, daqueles ladrões, para que apressasse a sua morte. Mas diz aí o texto que quando porém chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, perfurando o lado de Jesus com uma lança. E logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho. Aqui é João falando dele, né? João viu a execução de Jesus na cruz, foi o único discípulo que estava presente na crucificação, o único dos apóstolos, né? Aquele que viu isso dá testemunho. E o testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. E isso aconteceu, diz João, para que se cumprisse a Escritura, ou seja, não quebraram as pernas de Jesus, para que se cumprisse a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. Então, observamos aqui claramente que esta profecia a respeito de que nenhum dos ossos do Messias seriam quebrados, ela é amplamente, literalmente, cumprida nesse texto aqui da crucificação de Jesus. E João entende então a Escritura e observa que quando os soldados chegam para perto de Jesus para quebrar as pernas também, para adiantar a sua morte, observaram e perceberam que Jesus já estava morto, então eles não quebraram as pernas do Senhor Jesus, mas, para garantir que ele estava morto, um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, furou o lado de Jesus. Logo saiu sangue e água. E aí João, que estava lá, que testemunhou, disse, e isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. Que coisa extraordinária, né? Como essa profecia, ela se cumpre literalmente na pessoa de Jesus. Vamos continuar? 20. O Messias teria suas vestes sorteadas. Vamos dar uma olhada aqui no texto do Antigo Testamento, Salmo 22, voltamos para o Salmo 22, verso 18, diz o texto: repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Então observe que aí o texto está dizendo que as vestes do Messias seria objeto, né, de uma disputa através de sortes, né? Ou seja, de jogatina, de jogo. Então a gente observa esse texto sendo cumprido literalmente lá no Novo Testamento, ainda no texto. Quem relata esse texto é Marcos, faz esse relato interessante aí, mostrando que a Escritura foi cumprida. Capítulo 15, verso 24, diz assim o texto: então o crucificaram a Jesus, e repartiram entre si, entre os soldados, as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Então observe que nesse texto também nós encontramos a profecia sendo literalmente cumprida, né? No texto do Antigo Testamento diz que sobre a sua túnica reparte as minhas roupas, as minhas vestes, sobre a minha túnica lançam sortes. E aqui a gente observa o cumprimento literal dos soldados romanos disputando as roupas de Jesus, tirando sorte para ver com quem ficava cada peça do vestuário do Senhor Jesus. Como a Escritura não falha, né, irmãos? A palavra de Deus, ela não falha, ela se cumpre literalmente como o Senhor a
proferiu, assim ele faz com que esta palavra que ele proferiu se cumpra literalmente do jeito que o Senhor falou através dos profetas. Amém? 21. O Messias seria sepultado em uma tumba de ricos. Olha aí, Messias seria sepultado em uma tumba de ricos. Texto no Antigo Testamento está no profeta Isaías, capítulo 53, verso 9, diz aí o texto: designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Então está dizendo aqui que Jesus seria sepultado entre os ricos, mas entre o rico, mas com o rico, esteve na sua morte. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Observe essa palavra, rico, mas com o rico esteve na sua morte. Vamos dar uma olhada agora no cumprimento desta profecia no Novo Testamento. Observe o cumprimento que se dá no texto de Mateus, capítulo 27, do versículo 57 a 60. Observe como esse texto mostra o cumprimento literal daquela profecia de Isaías que acabamos de ver. Né? Mateus 27, 57 a 60, diz assim o texto. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, levando o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha. O túmulo seria de José de Arimateia, né? Dele, da sua família. Mas ele colocou Jesus nesse túmulo novo, né? Nesse túmulo novo ele colocou o corpo de Jesus. Então diz aí, depositou no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha, e rolando uma grande pedra a entrada do túmulo, para a entrada do túmulo, foi embora. Então a gente observa, querido, que nesse texto aqui nós temos o cumprimento literalmente de Isaías, dizendo que Jesus estaria com o rico na sua morte. Ele seria sepultado, né, em uma sepultura de um homem rico. E aí o texto cumpre-se literalmente, ipse literi, um homem rico, diz o texto, de Arimateia, chamado José, daí o nome José de Arimateia, que era também discípulo de Jesus. Ele não era apóstolo, ele era discípulo. Ele vai até Pilatos, pega o corpo de Jesus. Há uma tradição de que José de Arimateia pertencia ao Sinédrio, era uma pessoa de uma certa importância, então ele vai a Pilatos, pega o corpo de Jesus. Pilatos então concede a ele que tirasse o corpo de Jesus da cruz e o enterrasse, né, e o sepultasse. E José então leva o corpo de Jesus, envolve ele num lenço limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha. E, rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Então a gente observa o cumprimento aqui de que Jesus seria sepultado entre o rico, ou no túmulo de um homem rico. Que maravilha, né, irmãos? A palavra de Deus não falha, ela não pode falhar nunca, ela é a verdade, e aqui nós encontramos então o cumprimento exato da profecia de Isaías,
que o Messias estaria sendo colocado, sepultado em um túmulo de um homem rico. Amém, queridos? Bem amados, chegamos então ao final deste bloco de profecias que nós estudamos nessa noite. Espero que você tenha sido abençoado, espero que você tenha aprendido um pouco mais da palavra de Deus. Deus possa estar lhe abençoando ricamente no nome de Jesus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu nesta noite de estarmos estudando a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe a todos aqueles que estiveram conosco, nos acompanhando esse estudo, que o Senhor esteja trabalhando nas suas vidas, abençoando suas vidas, e que eles possam estar se convencendo cada vez mais pela Escritura que Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo é o Salvador, Ele é o nosso Senhor. Fica conosco, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, então, até a próxima quinta-feira, com mais um bloco de profecias messiânicas a respeito de Jesus, né, no Antigo Testamento, cumpridas no Novo Testamento, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe, graça de Deus esteja sobre a sua vida, ponha Jesus no seu coração e convença-se, Jesus, Ele é o Messias. Deus te abençoe.